Então mais vale a sabedoria do que a riqueza, o dinheiro. Devemos saber que aquele que busca sabedoria, como Salomão buscou, pediu a Deus a sabedoria, Deus lhe deu além da sabedoria, também lhe deu a riqueza. Mas porque ele não colocou o seu coração na riqueza, colocou o seu coração em ajudar as pessoas, em ter sabedoria para ajudar as pessoas, demonstrando o amor de Deus para com todos. A conclusão aí diz: a presente lição mostrou que, embora o dinheiro seja algo essencial à vida, não é o mais importante. Há outros valores mais importantes do que ele. É necessário, portanto, buscarmos um viver equilibrado como resultado da obediência aos princípios da palavra de Deus. Em Cristo, o centro de toda a revelação bíblica, temos toda a suficiência de que precisamos. Aleluia! Então, o dinheiro é essencial. Nós não podemos viver hoje sem dinheiro, porque dependemos do dinheiro para comer, para termos energia elétrica, para termos água, né? Então, para a nossa subsistência, nós precisamos de dinheiro. Mas precisamos de ter o suficiente. Não podemos ter o coração lá voltado para as riquezas e de repente começarmos a viver escravizados por esse dinheiro. Então o dinheiro é que nosso escravo, não é nós que temos que ser escravos do dinheiro. Então lembre-se sempre de Deus, sempre se dedique à obra de Deus, esteja sempre com o coração ocupado em buscar a Deus, em ser íntimo de Deus, em fazer a obra de Deus. Então tenha cuidado com essa parte do dinheiro, controle esse dinheiro, aprenda aí a reunir com a sua família, escrever quais são as dívidas, como nós vamos pagar essas dívidas. E na maioria das vezes nós temos que cortar gastos para poder sobrar um pouco de dinheiro para pagar as dívidas. Não podemos viver em dívida o tempo todo. Nossa família não pode ser escrava das dívidas. Então equilibre a sua situação financeira. Faça de tudo para ficar livre dessa prisão. Vamos orar agora. E você fale com Deus sobre isso, sobre a sua situação financeira, sobre o equilíbrio financeiro que você deseja. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça-o e Deus escreverá o seu nome no livro da vida lá no céu. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, ó Senhor, abençoa essas vidas que se chegam a Ti, perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. Pai querido, aqueles que se prenderam, Senhor, ao dinheiro, aqueles que estão vivendo erradamente com o dinheiro, aqueles que estão emprestando com usura, aqueles que estão aceitando suborno, que estão subornando, aqueles que estão tomando emprestado e não estão pagando. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda essas pessoas, Senhor, dá sabedoria a elas, ajuda-os a sair disso, ajuda-os, Senhor, a se voltarem para Ti arrependidos, perdoa eles, Senhor, ajuda eles. Ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, e desde já te agradecemos, pois sabemos que o Senhor é aquele que dá sabedoria, aquele que indica o caminho correto a seguirmos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Olha aí, mês de novembro estaremos aí em Serra e também em Cariacica, no Espírito Santo, e depois estaremos em Ipatinga, Minas Gerais. Esteja aí conosco, você veja aí os folders e compareça, esteja ali ajudando, esteja ali juntamente conosco, participando desses grandes eventos, onde estaremos também, além de ministrarmos aí aos professores, estaremos também ministrando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, ganhando almas, estaremos orando por batismo com o Espírito Santo, por cura, por libertação, por dons do Espírito Santo e por dons do Espírito Santo. Esteja conosco, participe. Vamos agora então ao nosso questionário. Nosso questionário está aí em nosso site e em diversos outros sites. E toda quinta-feira à noite nossos estudos estão prontos aí em nosso site. Então vamos ao nosso questionário. A primeira pergunta para completar dentro do texto áureo. Compra a verdade e não a venda. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Provérbios 23, 23. Dentro da verdade prática, a segunda pergunta aí para completar. Quando o dinheiro não é dominado como servo, mas domina como senhor, transforma-se num grande e terrível tirano. Dentro dos comentários aí da introdução, pergunta número 3. Quais os principais males ocorridos tanto no passado como no presente que têm como origem o dinheiro? Então, guerras, assassinatos, fomes e violência.
É o que as Escrituras afirmam em 1 Timóteo 6,10. Agora, dentro da parte 1, o cuidado com as fianças e empréstimos. Pergunta número 4. Qual a definição de fiador segundo o dicionário Aurélio? Então, aquele que fia ou abandona alguém, responsabilizando-se pelo cumprimento de obrigações do abonado, aquele que presta fiança. Pergunta número 5. Quais os conselhos do sábio para quem deseja ficar como fiador de alguém? Então, o crente deve ter cuidado ao afiançar ou avalizar alguém, pois, como diz o sábio, poderá sofrer severamente aquele que fica por fiador do estranho. Provérbios 11:15. Tenha cuidado com o cartão de crédito e com o famoso cheque emprestado. Este último, se não houver fundos para cobri-lo na data da apresentação, você será cadastrado na lista de emitentes de cheques sem fundos. Siga a recomendação do sábio, evite esse tipo de problema e esteja seguro. Provérbios 11:15. Pergunta 6. Qual a definição de emprestar segundo o dicionário Aurélio? Então, confiar a alguém certa soma de dinheiro ou certa coisa, gratuitamente ou não, para que faça uso delas durante certo tempo, restituindo depois ao dono. Pergunta número 7. Quais os conselhos do sábio para quem deseja emprestar ou ficar como fiador de uma quantia ou coisa a alguém? Então, sobre isso, o conselho encontrado em Provérbios é atualíssimo. Não estejais entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Provérbios 22, 26 e 27. Não há nada de errado em emprestar ou tomar emprestado, desde que se cumpra o compromisso firmado. Comprou? Pague. Tomou emprestado? Devolva. Quem compra e não paga, toma emprestado e não devolve, age desonestamente para com a pessoa que deu crédito e desonra o nome do Senhor. Agora, dentro da segunda parte, aí, o cuidado com o lucro fácil. Pergunta número 8. É lícita a prática de emprestar o dinheiro a juros? Por quê? Então, para Milton C. Fischer, erudito em Antigo Testamento, a legislação de Deuteronômio 23, 19 e 20 já proibia a prática de se emprestar com usura, juros, na versão Almeida Revista Atualizada. Mas não apenas dinheiro, também comida, qualquer coisa que se empreste a usura. Os termos hebraicos neshek e nashak aludem a qualquer tipo de cobrança abusiva feita por ocasião do pagamento da dívida. O princípio de não cobrar juros aos seus irmãos devia ser observado pela nação israelita. Sobre isso e acerca de quem habitaria o tabernáculo do Altíssimo, Davi advertiu solenemente, Salmos 15:5. A legislação brasileira prevê que o crime de usura ou agiotagem ocorre quando os juros cobrados por particulares forem maiores que os praticados pelo mercado financeiro e permitido por lei. Portanto, a agiotagem é crime, é pecado. Pergunta número 9. O que é suborno de acordo com os léxicos? Então, subornar é dar dinheiro ou outros valores para conseguir coisa oposta à justiça, ao dever ou à moral. Subornar é corromper para ganhar vantagens. A imprensa veicula constantemente exemplos de pessoas que receberam suborno quando deveriam zelar pelo cumprimento de suas obrigações. A palavra de Deus afirma que aquele que aceita suborno secretamente perverte o caminho da justiça. Provérbios 17, 23. O cristão não pode aceitar suborno, nem muito menos pagá-lo, pois ele anda na luz e precisa honrar a Deus em todas as áreas de sua vida. A prática do suborno é uma perigosa armadilha. O que se apresenta como lucro hoje, amanhã se revelará uma perda irreparável. Por isso, atentemos ao conselho de Provérbios, Provérbios 17, 23. Parte 3. O uso correto do dinheiro. Pergunta número 10. Como promover valores espirituais com o uso correto do dinheiro? Então, compra a verdade, não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Provérbios 23, 23. Aquilo que é eterno custa caro, por isso poucos têm interesse nesse investimento. Para Judas, foi mais fácil vender Jesus do que se desfazer de sua cobiça. O mesmo aconteceu com os irmãos de José. Venderam-no para o Egito por um punhado de dinheiro. Gênesis 37, 1 a 36. Hoje, muitos crentes estão negociando a sua herança espiritual e moral, trocando-a por coisas pecaminosas. Por que não investir o dinheiro naquilo que promove a sabedoria, a instrução e o conhecimento? Cuidado! Não desperdice o seu salário com futilidades. Adquira somente o que glorifica a Deus e honra o Evangelho de Jesus Cristo. Número 11. Para completar aí, como usar o dinheiro de modo correto para promover o bem-estar social. Então, para o pobre, o dinheiro mal dá para suprir as necessidades mais elementares e básicas. Felizmente, o dinheiro não é o único valor que realmente conta, pois melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Há muitos crentes com dinheiro e muito dinheiro, mas não o utilizam para honrar a Deus e ajudar ao próximo.
Eles não trazem os seus dízimos à casa do Senhor, não ofertam, não contribuem com a obra missionária, não investem em obras sociais e nem do bem-estar da própria família cuidam. A estes, as Escrituras chamam de insensatos, Provérbios 17:16. Os tais ainda não leram o conselho do sábio, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração, Provérbios 27:24. Quando morrerem, outros irão usufruir o que eles deixarem. Agora, dentro da parte 4, buscando o equilíbrio financeiro, pergunta número 12. Como buscar o ponto de equilíbrio financeiro? Então, Provérbios 38:9, o sábio ensina o sentido de ter uma vida financeira suficiente, isto é, nem pobreza, nem riqueza. Esse ponto de equilíbrio define bem o que é ter uma vida próspera na perspectiva bíblica. É ter a suficiência, como ensinou o apóstolo Paulo, Filipenses 4:19. Essa suficiência mantém nossa vida equilibrada. Ela não permite o muito tornar-se excesso, nem o pouco virar escassez. Atentemos ao conselho do sábio. Pergunta 13. O que é virtuoso para o sábio e como adquiri-lo? Então, para o sábio, há coisas que superam o valor do dinheiro. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, é a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Provérbios 3, de 13 a 15. A sabedoria como bem espiritual em muito supera o dinheiro, pois para o sábio a riqueza do verdadeiro saber não se compara com a mais bela e cobiçada joia. É incomparável o seu valor, Provérbios 8:11. Diz ainda Salomão, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro, Provérbios 22:1. Dentro da conclusão agora, pergunta número 14, que é para completar. A presente lição mostrou que, embora o dinheiro seja algo essencial à vida, não é o mais importante. Há outros valores mais importantes do que ele. É necessário, portanto, buscarmos um viver equilibrado como resultado da obediência aos princípios da Palavra de Deus. Em Cristo, o centro de toda a revelação bíblica, temos toda a suficiência de que precisamos. Aleluia. Glória a Deus.